Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar de um tema que parece complicado, mas eu prometo que não é. O tema é o seguinte: o que nos torna humanos quando a máquina começa a pensar, né? Gabriel, o senhor está preparado para esse tema? Preparado e curioso. Uma pergunta que a gente vê todo dia hoje, né? Com as inteligências artificiais, o ChatGPT, o Gemini, o Claude, e todas as outras tecnologias que estão surgindo aí, fazem a gente questionar isso, né? Afinal, essas IAs, elas respondem perguntas e são consideradas por muita gente como inteligências, né? Então, o que sobra pra gente? Verdade, esse é um questionamento muito válido, né? Eu acredito que para responder isso a gente vai ter que buscar a ajuda de alguém que viveu há uns 2.400 anos atrás, né? Tal de Sócrates. E é um conceito que a gente aprendeu nessa matéria, né? É um conceito chamado de logos. Mas calma, né? A gente, antes de assustar todo mundo com essa palavra grega, deixa eu explicar o que que é isso. Então, logos, né? Com o acento no O, no primeiro O, ele é uma palavra grega e ela tem muitos significados. Palavra razão, argumento, discurso. Mas o que importa pra gente hoje nesse debate é o seguinte: os filósofos, eles acreditavam que a capacidade de raciocinar, de argumentar e de buscar o conhecimento através do diálogo, isso é o que define o ser humano. Era o que separava a gente dos outros animais. Sim. E isso parece até um conceito meio difícil de entender hoje em dia, porque ele é meio que estabelecido para nós, né? A gente já vê uma diferença muito grande hoje em dia entre o ser humano e os animais, mas é importante pensar que há 2.000 anos atrás as pessoas não tinham esse conhecimento tão estabelecido, né? Então, a filosofia ter começado ali, né? Então, os primeiros filósofos começarem a abandonar essas explicações mitológicas, né? E tentar entender um mundo de uma forma bem racional, mais racional, né? Começa por essa origem do logos, para definir o que seria essa particularidade do ser humano que explica tudo que, assim como o Fernando falou, né? A razão, o discurso, a ordem, coisas que são mais presentes na sociedade humana, né? Um dos filósofos mais importantes aí foi Sócrates, né? Mas também Heráclito, Aristóteles também passa por entender essa questão da razão. Vários nomes da Grécia Antiga abordam essa questão do logos, né? Ou seja, a partir desse conceito, você tem a visão de que o mundo ele não é aleatório, ele não é uma coisa só instintiva, assim como para os animais, mas ele pode ser compreendido. É, exatamente isso que o Sócrates dizia, né? E a gente aprendeu ali que quando ele andava pelas ruas de Atena, ele parava as pessoas e ficava fazendo as perguntas. E eu acredito que não seria para irritar, né? Ou talvez até uma parte disso que sim. Mas que ele acreditava de verdade que ele guardava no livro nem nas mãos de um sábio. Então, ele emergia do diálogo, do questionamento, desse debate entre as ideias. Sim, e isso aparece até no julgamento dele, né? No texto que ficou conhecido como a Defesa de Sócrates. Ele foi julgado, condenado à morte, e mesmo assim, ele se manteve firme no que ele acreditava, né? Nos argumentos dele, questionando, usando a razão até o fim. Porque para ele, abrir mão do pensamento crítico era pior do que morrer, né? Era uma pessoa definitivamente com ideais muito claros, até admirável ali a forma que ele escolheu morrer, né? Porque na sociedade grega ele foi condenado como uma pessoa que estava corrompendo os jovens, né? Mas o que ele estava fazendo de fato era ensinar, era provocar os outros a pensar, uma coisa que
durante toda a história foi bem, é, como posso dizer, uma coisa mais recriminada por muitas, Sim, principalmente sim, sim. poderosas. É, ele foi julgado, foi condenado à morte, mesmo assim ele manteve seus ideais, né, ele continuou argumentando, questionando, sempre usando a razão até o fim. E para ele, porque abrir mão do pensamento crítico era exatamente isso, pior do que morrer. Sim, uma coisa pesada até, né? Para a gente entender hoje em dia, porque hoje em dia, não sei se existem muitas coisas que fariam você aí que está ouvindo, ou até nós aqui que estamos falando sobre isso, um ideal tão forte que faria você desistir da, da sua própria vida, né? É claro que Sócrates talvez tinha uma visão muito mais aprofundada do que significava isso de razão, mas é interessante, né? E toda a questão da educação, né, como foi desenvolvida aqui no Ocidente, acho que passa aí por uma fagulha disso que Sócrates fez aí há mais de 2000 anos atrás, né? Todo esse questionamento e esse processo reflexivo reflete bastante aí do que a gente entende como educação hoje em dia, não só hoje em dia, né, mas todo o processo que produziu a educação formal hoje passa de alguma forma por esse sacrifício, né, entre aspas, que Sócrates fez aí há 2000 anos. Exatamente, né? O pensamento crítico que a gente vê hoje aqui sendo tomado, ou pelo menos a parte dele sendo aqui direcionado pelas IAs, né? As pessoas hoje em dia deixam de ter esse racionamento, né? Esse conhecimento e até de argumentação e passam essa tarefa para as inteligências artificiais, né? Então, tudo isso que ele parecia ser exclusivo do ser humano, ele vem e vai tomado agora pelas IAs. E eu acho que essa é uma pergunta que move aqui a nossa primeira interação, né? Será que a IA, ela tem essa parte de logos? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque quando você automatiza toda essa questão do pensamento crítico, da organização da informação e tal, parece que a máquina chegou a um ponto, né? Hoje, mais de 2000 anos depois do que Sócrates pensou, a máquina chegou num ponto que também alcança essa habilidade de raciocinar, né? E aí, enfim, vale você questionar se o que a máquina está fazendo é raciocinar mesmo, mas para uma pessoa mais precipitada, ela pode dizer que sim. E aí é uma coisa que faz a gente questionar, né? Será que ela tem logo? Será que sim? E se tem, o que diferencia o ser humano hoje dessa, dessa máquina, né? É como a diferença entre um papagaio que fala bom dia e uma pessoa que cumprimenta de verdade, né? O som é o mesmo, mas o que o papagaio faz não dá para dizer que o papagaio está conversando com você, né? Então, é uma forma de olhar, talvez, o que a IA hoje faz e distinguir do ser humano. Exato, exato. Eu acredito que essa foi uma boa analogia, viu, Gabriel? Ah, eu acredito mesmo que a IA, ela é mais reativa do que proativa, né? O, o que ela tem de fala parte de uma pergunta nossa, né? E isso não tem, a IA não tem essa intenção, né? Eu não tenho dúvida. Ela não fica, por exemplo, acordada de madrugada se perguntando se fez a coisa certa. Ela simplesmente processa o que você pediu. Mas o logos aí no sentido socrático, ele vai além desse processamento. Ele envolve o questionamento de si, ele busca a ética, a consciência do que se sabe e o que não se sabe, né. E o Sócrates dizia que sabia que não sabia, que nada sabia, né.
Aí é uma frase clássica dele. E por isso já era sabedoria. Uma IA nunca vai dizer isso de verdade. Ela sempre vai tentar trazer a resposta mais aceitável para você, né. Sim, sim. É, mas e diante dessa questão da IA hoje, Fernando, o que você acha que muda no processo da educação? Porque se a IA já sabe tudo, já responde tudo, para que a gente vai estudar, né? Porque antes, muita gente via a educação como uma forma de você adquirir o conhecimento, né? De você lembrar de um conhecimento que está difuso, está espalhado ali. Então, quanto maior fosse sua capacidade de armazenar o conhecimento na sua cabeça, mais inteligente você seria. Mas hoje você não precisa disso, porque você tem uma fonte quase que ilimitada ali de conhecimento, você consegue alcançar tudo muito fácil. Então, qual que é o sentido de estudar hoje? Pô, eu acredito que essa é uma pessoa que é uma pergunta, né, que muita gente ela tá se fazendo, tanto nós alunos, os professores. É uma pergunta que está bem em voga no contexto atual. E eu acho que o nosso professor aqui fala justamente sobre isso. Ele defende que a filosofia e, por extensão, né, a educação crítica é exatamente agora. E aí o porquê disso, né? Que a IA ela pode te dar uma resposta genérica e provavelmente pode ser não ser a resposta certa. Por isso que você deve desconfiar da resposta. A gente não é educado a desconfiar da resposta que ela nos traz. A gente assume como verdade absoluta, mas a gente deveria trazer e questionar isso, né? Da onde veio essa informação? Quem se beneficia desse tipo de resposta? E se realmente é verdade ou parece ser verdade, né? Uma informação que geralmente pode ser criada, né? E aí, se a gente não contesta essa resposta, a gente assume como fato algo que não é realidade. Sim, claro. Acho que todo o processo da formação crítica, né? É o que torna a educação hoje mais importante do que nunca, né? Porque agora você não está só mais acumulando conhecimento, você está aprendendo também a diferenciar o que é verdade ou não no mundo aí da pós-verdade, talvez, né? Onde tudo fica mais nebuloso, porque você tem essas fontes de conhecimento fáceis, né, acessíveis, só que você ainda precisa distinguir o que é verdade e o que não é. Porque todo esse aparato, né, de tecnológico que possibilita isso está concentrado na mão de corporações com algoritmos e coisas que nem sempre se beneficiam de te trazer só informação verdadeira, né? Você não consegue checar o que que aquele algoritmo faz, quais são as intenções por trás de quem construiu aquilo. E todo esse conhecimento vai passar por esses vieses, né? E você não consegue validar isso sempre antes de fazer uma pergunta, antes de utilizar da, da tecnologia, né? E então por isso que é importante essa formação crítica, todo esse processo, né, de educação que o professor abordou durante a disciplina aqui de filosofia da educação, porque esse processo ele não é importante só na universidade, né? Na prática é o que a gente precisa para não ser enganado, para participar da política, para tomar decisões na vida. Então, a educação passa a não ser somente um dispositivo ali para você alcançar a razão de uma maneira dialética e buscar mais conhecimento. Passa também a ser, mais do que nunca, um processo de exercício de cidadania. Né? Você só consegue estar ser cidadão no mundo de hoje se você é uma pessoa plenamente educada, né? Para não passar, não ser passado para trás por essas tecnologias que são
muito boas, né, por um lado, mas elas também podem ser armadilhas no seu processo aí de construção de conhecimento, né? Perfeito, perfeito. Concordo com tudo que você disse. Eu acho que para concluindo aqui, a IA ela é realmente uma ferramenta poderosa, poderosíssima, né? Para ambos os casos, para o bem e para o mal. Mas aí a gente precisa que essa ferramenta sempre tenha alguém que saiba usá-la com consciência. E aí é que o Logos ele continua sendo insubstituível, né? Tornando ao tema, porque pensar criticamente, questionar, dialogar, é tudo sobre o que é certo e o que é errado. Isso é algo que só o ser humano ele pode fazer de forma, acho que plena, né? A IA, ela pode nos ajudar, mas ela não substitui a gente nesse exercício. É, pelo menos por enquanto, né? A gente nunca sabe falar isso, mas acredito que essa ainda é uma ferramenta, é uma coisa que só o ser humano consegue fazer e espero que por muito tempo, né? Afinal, eu não quero ser substituído, não quero um cenário igual Exterminador do Futuro, não. Mas, para fechar, basicamente, a IA é uma coisa que veio para ficar. É como se a gente estivesse vendo uma nova invenção da lâmpada ou da máquina a vapor. A gente está passando por uma nova revolução tecnológica, né? Então, é algo que vai estar na vida das pessoas e é meio que inútil você lutar contra isso, né? Ela vai ficar cada vez mais presente na nossa vida e a gente tem que tirar o melhor proveito possível disso. Mas, ainda assim, ela não vai nos tirar aquilo que é mais essencial para nós, né? A capacidade de pensar, questionar e buscar sentido. Isso é o Logos, no final das contas. E isso é, por enquanto, ainda uma capacidade muito humana, né? O que nos diferencia não só dos animais, assim como o Sócrates e os outros filósofos elaboraram na Grécia, mas hoje também é o que nos diferencia das máquinas, né? Afinal, a inteligência artificial não é exatamente inteligente, né? Ela replica algo que já foi produzido por seres humanos. E esses seres humanos é o que tinham o logos, a essência aí da razão e do conhecimento. Essa é a educação de verdade, né? E justamente esse espaço onde o Logos é cultivado, onde a gente aprende a não aceitar tudo como verdade e fazer perguntas desconfortáveis mesmo, e crescer com elas. Eu tenho certeza que o Sócrates faria isso mesmo com o IA do lado. Eu apostaria nisso. Ah, imagina o Sócrates interrogando o chat GPT. Ficaria mais um episódio nosso aqui, só fazendo perguntas para ele até esgotar os tokens, até ele não aguentar mais responder o cara, porque o cara era insistente. Pois é, pois é. E nessa a gente termina aqui o nosso episódio. Ficamos aqui com essa apresentação. Sim, sim, mesmo que um pouquinho já valeu a pena, pessoal. Obrigado e até a próxima.